Nesse vídeo, eu quero bater um papinho com você sobre como eu me tornei fluente em inglês sem sair do país ou sem fazer intercâmbio e nem nada do tipo. Eu aprendi inglês do zero ao avançado, 100% estudando aí no Brasil, da minha forma e a forma que hoje eu ensino para os meus alunos. Mas vamos lá, eu quero separar esse vídeo em 4 etapas aqui. Vai estar tudo marcado aqui na timeline desse vídeo. E aí você pode ver tranquilamente, passo a passo, do que eu vou falar aqui. E o primeiro deles vai ser a minha história, basicamente. Eu sou de Pernambuco, nasci lá em Recife e aos 6 anos de idade eu mudei para São Paulo. E aí lá em São Paulo eu morava numa comunidade e dentro dessa comunidade foi onde eu tive a noção do que é o mundo, vamos colocar assim, em termos de internet, tecnologia, porque foi o período de lan house e coisa do tipo. E na época eu não tinha dinheiro, cara, nem sonhava que um dia eu ia ter dinheiro para poder aprender inglês. Só que eu gostava muito de assistir Multishow, coisas internacionais de uma forma geral. E eu tinha muita curiosidade do que a galera estava falando. E isso pra mim foi assim um estalo inicial de caramba, eu preciso aprender isso daqui pra entender o que essa galera tá falando. Não era necessariamente pra crescer, nem na... Cara, eu era uma criança, né? A minha ideia de como criança ali era só aprender pra entender o que a galera tava falando e era isso. Eu não sabia, inclusive, que ia me levar tanto tempo pra aprender inglês, tá? Pra mim, eu ia começar a estudar ali em questão de 1, 2 meses no máximo, eu já ia estar fluente, já ia entender tudo que a galera tava falando. Mas esse daqui é basicamente a minha história como um todo. Esse foi o início de como eu comecei a aprender inglês. E o segundo ponto é justamente falando por que eu quis aprender inglês. E eu já dei o spoiler aqui, né, sobre essa curiosidade. Eu sempre quis muito entender o que a galera falava em vídeos, em clipes. Principalmente os clipes de música do Multishow, que eu gostava muito de música, gosto muito de música até hoje, inclusive, mas eu tinha essa dúvida, eu tinha essa curiosidade, eu sempre quis muito entender o que essa galera falava. Então, esse foi o principal motivo de eu começar ali a querer estudar inglês, né, de uma forma geral. Então, esse aqui foi o principal motivo de eu querer aprender, tá? Eu não tinha sonhos de sair do país, eu não tinha sonhos de viajar pra fora. Cara, pra mim o mundinho era aquilo dali. Eu era uma criança de novo, mas eu queria entender. Esse daqui é o ponto, assim, principal dessa ideia de como que eu aprendi inglês, tá? E aí tem a questão dos problemas que eu enfrentei. Na época, cara, eu não tinha dinheiro, nem sonhava em ter dinheiro. Eu tinha um dicionário velho que eu ganhei da escola, que era do português para o inglês. Esse era o maior contato que eu tinha com o inglês em termos de material para poder estudar. Então, com isso, cara, eu comecei a aprender palavra por palavra. Eu comecei a estudar. Cara, eu tinha um caderninho que eu abria o dicionário e ia anotando no caderninho o que eu aprendia do dicionário. Aprendi entre aspas, né? Eu só copiava a palavra do dicionário no caderno. E aí eu não. Cara, e ficava por isso. E aí eu ia fazendo essa listagem de palavras, mas não era uma forma muito efetiva. Isso daqui foi o primeiro problema que eu enfrentei pensando em aprendizado de idiomas. Principalmente do inglês, né? Hoje, todo mundo sabe que fazer lista de palavras é a coisa mais inútil, vamos colocar assim, no aprendizado de um novo idioma. Isso porque não te faz necessariamente aprender a palavra, não te faz entender quando você deve usar aquela palavra dentro de um contexto, dentro de uma expressão. Então, esse daqui foi o primeiro problema que eu enfrentei. E, cara, a vida foi acontecendo, as coisas foram melhorando. E por volta ali dos meus 14 anos, mais ou menos, eu consegui entrar efetivamente numa escola de inglês. Então eu fiquei todos esses anos aí tentando aprender inglês sozinho, estudando inglês sozinho e fazendo coisas do tipo. Quando eu entrei aos 14 anos, mais ou menos, ali, numa escola de inglês, foi o período assim que me deu um estalo muito interessante, porque eu já sabia bastante coisa, apesar de eu não conseguir falar, eu não conseguir me expressar e nem nada do tipo, eu percebia que eu tinha um nível a mais da galera que estava começando do zero. Então eu entrei no básico do básico do básico, mesmo já sabendo o vocabulário, mesmo não conseguindo aplicar, eu já sabia. Então eu entrei nessa escola, então eu comecei a evoluir, comecei a aprender regras gramaticais, comecei a entender como colocar as palavras que eu tinha aprendido dentro de frases reais, juntando ali a questão de gramática e coisas do tipo, né? Então esse daqui foi o primeiro sucesso, vamos colocar assim, que eu tive no meu processo de aprendizado, que foi entrar numa escola para aplicar o que eu já sabia, o que eu já tinha aprendido ao longo de vários anos aí. Esse daqui foi o primeiro sucesso. Só que junto com esse sucesso também veio a questão de cara, o primeiro grande problema, que foi o quê? Eu fiquei nessa escola durante uns 4 anos, mais ou menos. Uns 4 anos. E essa escola, hoje,
quase aos meus 30 anos, eu posso dizer que foi um bom investimento inicialmente, mas depois ele acabou ali sendo um problema para mim. Por quê? Ano após ano, cara, eu estudava todo o material em um ano. No ano seguinte, ao invés de eu aprender coisas novas, evoluir para as coisas novas, basicamente eu fazia uma revisão do ano anterior. E aí no terceiro ano, era a revisão do primeiro ano. E aí no quarto ano, foi a revisão do primeiro ano de novo. E aí eu fiquei pensando, eu falei: "Meu Deus, eu não tô evoluindo, eu não tô mais aprendendo". Tem a mensalidade dessa escola, que não é uma mensalidade tão acessível assim, que inclusive tinha isso, né, ano após ano a mensalidade também aumentava. Então eu pensei o quê? Cara, não faz sentido eu continuar aqui, eu não tô mais aprendendo. Isso daqui tá sendo um gargalo pra mim. Esse daqui foi o segundo problema que eu enfrentei. Então eu tinha esse compromisso contratual, vamos colocar assim, não necessariamente eu, né, era minha mãe que pagava pra mim. Então tinha esse compromisso contratual que foi um problema isso justamente pela ideia de eu não poder cancelar a qualquer momento. E cara, isso pra mim foi assim: "Meu, eu preciso continuar indo, senão a minha mãe vai estar pagando sem eu estar de fato usufruindo disso". Então eu comecei a ir super sem vontade, não queria de jeito nenhum estar ali. Então eu chegava na aula, ficava na minha lá quieto, sem prestar muita atenção, porque pra mim toda aquela informação já era tipo informação batida, vamos colocar assim. Existe muito essa questão de você fazer revisão, tá? Quando você faz revisão de um material, você coloca aquilo para a memória de longo prazo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre memorização espaçada, né? Mas nesse caso aqui, quando você paga por um curso, a ideia do curso é que ele te torne mês após mês ali mais próximo possível da fluência, que não era o que estava acontecendo. De momento inicial, eu gostei muito porque me fez entender, né, aquele conhecimento básico, me fez entender como que eu poderia aplicar na prática todo o conhecimento que eu já tinha, tá? Então, de início foi muito bom, mas depois acabou se tornando um problema. E aí, o próximo grande acerto que eu tive aqui foi começar a faculdade. Então, eu fiz faculdade aí de tradutor e intérprete, que na verdade é uma vertente de letras, não me dá a licenciatura de fato para poder ser professor em escolas e coisas do tipo, mas eu posso ser tradutor, eu posso ser intérprete, inclusive eu posso ensinar idiomas de acordo com a faculdade. Então, foi aí justamente esse período que me deu um estalo, assim, tipo, caramba, um boom. Porque na faculdade eu tinha contato, aí sim, eu tinha contato diariamente com o inglês, porque eu tinha que traduzir coisas, eu tinha que fazer interpretação ali ao vivo das coisas, tipo, a professora botava um vídeo, por exemplo, eu tinha que ficar falando por cima da pessoa traduzindo exatamente o que ela estava falando. Acho que era a professora Maria, inclusive, eu não lembro. Já tem muito tempo, eu não lembro de verdade o nome da professora. Mas eu comecei a ter contato diário, basicamente, com o inglês. Eu comecei a traduzir livros, eu comecei a, cara, traduzir a Bíblia, tinha muito material muito pesado e denso de tradução de conteúdo, assim, do português para o inglês ou do inglês para o português, então eu tive muito contato diário. Nesse período da faculdade, inclusive, eu já dava aula de inglês, eu comecei a dar aula de inglês aos 17 anos, se eu não me engano. Isso porque eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia fazer intercâmbio, e no meu intercâmbio eu queria chegar só para praticar, eu não queria chegar lá e ficar: "Caramba, eu não sei falar isso, eu não sei falar aquilo". É natural que isso aconteça, mas eu não queria chegar lá para aprender do zero, vamos colocar assim. Então eu comecei a dar aulas de inglês para amigos, pessoas próximas, justamente para ter ainda mais contato, poder explicar o que eu já sabia de uma forma mais clara e também deixar essa informação mais clara na minha cabeça. E com isso eu acabei aí tendo mais contato ainda com o inglês, né? Depois eu entrei na faculdade, teve todo esse boom aí, e aos meus 19 anos, se eu não me engano, foi quando eu fiz um intercâmbio para Malta. O tema do vídeo aqui é que eu não aprendi inglês indo para Malta, fazendo intercâmbio, coisas do tipo. Eu aprendi de verdade, 100% ali, na minha rotina dentro do Brasil, morando em São Paulo, tá? E a ideia de ir para Malta foi justamente só para eu validar todo o conhecimento que eu já tinha. Por quê? Eu já dava aula, eu gostava muito de dar aula. E eu queria evoluir um pouco mais justamente para poder ser um professor melhor, poder evoluir mais os meus conhecimentos, a minha prática, para poder ensinar ainda melhor para meus alunos. Então, eu fiz esse intercâmbio, foi um mesinho só de intercâmbio, cara. Eu posso dizer efetivamente que de inglês eu não aprendi nada, tá? Tipo, caramba, eu saí daqui sem saber nível C1. Cheguei lá, me tornei nível C2. Não, cara, isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que eu fiz muitos amigos ao redor do mundo, tá? Amigo da França, amigo do Japão, amigo dos Estados Unidos, cara,
todo lugar do mundo possível, e eu pratiquei inglês diariamente. Essa foi a única coisa que realmente aconteceu nesse intercâmbio. Cara, eu aperfeiçoei o meu inglês de acordo com a prática que eu já tinha diariamente. Foi isso que aconteceu. Eu não evolui mais em nível de conhecimento, nem nada desse sentido. Na verdade, a única coisa que eu realmente lembro que eu aprendi desse intercâmbio foi falar ashtray, que significa cinzeiro. Cinzeiro para quando você fuma, você dá aquela batucadinha assim e desce a cinza do cigarro. Foi eu aprendi ali porque as pessoas na Europa fumam muito, eu não fumo. Né, eu não faço isso daqui. Cinzeiro pra mim é uma coisa que não faz sentido do meu dia a dia. Então eu vi a galera falando ashtray, então passou ali passou a entrar no meu conhecimento de vocabulário, né. Mas é isso, então essa foi aí a terceira. A primeira foi com o dicionário, que eu tomei a atitude, né, primeiro sucesso. Tomei a atitude de aprender inglês, o segundo foi entrar na escola para organizar os meus conhecimentos e o terceiro foi entrar na faculdade e fazer ali a faculdade de tradutor e intérprete, que eu tinha contato diário com o inglês. Então esse daqui foi todo o overview, pensando em problemas que eu enfrentei e sucessos que eu tive. E além disso, pensando de uma forma geral, de todo o conhecimento que eu passei a adquirir aos meus 7, 8 anos de idade, até ali o momento que eu passei a ensinar inglês de fato, cara, foram vários anos, tá? Foram vários anos de verdade, pelo menos uns 10 anos estudando inglês. Depois eu comecei aí a dar aulas, entrei na faculdade, melhorei ainda mais o meu inglês, fiz intercâmbio. Hoje eu moro na Espanha, tá? Não tem nada a ver com inglês, mas isso é interessante porque eu acabo colocando em prática todo o conhecimento que eu adquiri, pensando em aprendizado de idiomas, ensinando e coisas do tipo para as outras pessoas. E aí, obviamente, pensando nisso, eu criei recentemente o WhatsApp Speak, que são aulas particulares de inglês, tá? Para você que quer aprender em um ano. Então, se você está começando do zero, não sabe nada, você se matricula e você vai aprender dentro de 12 meses, um ano, o inglês do básico até o avançado. Então, você vai ter aí aulas semanais particulares, tá? Uma aula particular por semana. Você vai ter aula em grupo também, e aí você entra para praticar conversação, para aprender tema que o professor for trazer. E além disso, você vai ter também grupo de conversação no WhatsApp. Então você consegue ali aprender tranquilamente, praticando diariamente com outras pessoas, com professores. Inclusive eu tô lá para praticar também diariamente. Então aqui tem muita coisa, muito material mesmo para você aprender e estudar ao longo de um ano. Eu vou fazer um outro vídeo aqui dentro do canal falando um pouquinho mais sobre o WhatsApp Speak. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição para você, beleza? Bom, eu queria encerrar esse vídeo aqui só falando sobre as principais estratégias que eu usei em toda essa evolução. A principal estratégia que eu usei de verdade, assim, foi parte de tradução. Acho que traduzir o material foi a questão para mim que mais evoluiu o meu inglês, traduzindo do inglês para o português no caso. Foi o que mais evoluiu em termos de vocabulário, em termos de estrutura, e eu também já sabia bastante, porque eu já dava aula de inglês, eu já tinha feito vários anos de escola ali, pensando em aprender gramática, que é a única coisa que você acaba aprendendo quando você entra numa escola tradicional, tá? Isso daqui é muito verdade, inclusive se você já passou por isso, já entrou numa escola tradicional aí, deixa nos comentários aqui qual foi o principal problema que você teve, ou então o principal sucesso também que você teve. Isso aqui é muito importante também, a gente entender os sucessos que a gente teve. Mas traduzir do inglês para o português, cara, para mim fez total diferença, eu aprendi muito. E uma outra ferramenta, uma outra estratégia, na verdade, que eu passei a utilizar foi questão de memorização espaçada. Então, todo o material que eu aprendia, todo o conteúdo que eu aprendia, eu jogava para dentro do Anki, tá? Inclusive, tem um playlist lá no canal da SAP Poliglota, eu vou deixar linkado aqui em cima para você, com uma playlistzinha bonitinha que eu mesmo gravei sobre como você utiliza o Anki. Pensando de uma forma geral, essas foram as principais duas estratégias que me fizeram evoluir de fato no inglês. Isso daqui é pensando de uma forma mais autônoma, vamos colocar assim. Obviamente, dar aulas de inglês para mim foi um grande diferencial. Fez para mim a água se tornar vinho, vamos colocar assim, porque eu passei a ter muito contato, eu passei a corrigir pronúncia das pessoas, cara, assim, um monte de coisa que me fez melhorar a cada dia. Então, a cada dia eu ficava um pouquinho mais próximo ali de uma fluência legal, vamos colocar assim. Cara, fluência é você conseguir se comunicar perfeitamente. Não significa que você não vai ter sotaque nem nada desse sentido. Isso daqui é só pra gente levar em consideração. Quem mora no sul do Brasil, cara, tem um sotaque diferente de quem mora no norte, no nordeste e por aí vai. Então, dentro do próprio Brasil, falando português, existem muitos sotaques. Então, se eu chegar em você e falar que você tem sotaque, em português, você tem sotaque em português, assim como eu também tenho sotaque. Então, quando você passa a aprender inglês,
você também vai ter sotaque. Vai ser normal você falar uma forma que você já fala, ou como sendo brasileiro, tá? Isso daqui é importante também você entender para você não ser um tipo de pessoa que acha que só vai falar perfeito inglês quando você perder o seu sotaque. Você nunca vai perder. Porque por mais que você aprenda sotaque norte-americano, sei lá, Canadá, Estados Unidos, você vai ter um sotaque. Se você aprender inglês da Inglaterra, cara, você vai ter outro sotaque. Se você aprender inglês da Austrália, cara, outro sotaque. E assim por diante, tá? Existem muitos sotaques, e o mais importante é você entender que se você consegue se comunicar, você consegue entender perfeitamente e se comunicar, né? Passar a sua mensagem perfeitamente, você é fluente independente do seu sotaque aí. Essa daqui foram as principais estratégias. Essa daqui realmente foi a forma que eu aprendi a falar inglês, a minha história basicamente com o inglês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas a gente tá falando de mais de 15 anos, mais de 16 anos talvez, ou mais ainda, de aprendizado de inglês. Na verdade, cara, tem 20 anos, mas bom, beleza. Tem muito tempo que eu estudo inglês, tem muitas estratégias que eu adquiri ao longo do caminho. Posso com toda certeza estar esquecendo de alguma coisa, então se você quiser acompanhar aqui minhas dicas, as minhas estratégias, as coisas que eu falo sobre aprender inglês e aprender idiomas, se inscreve no canal, deixa um joinha também nesse vídeo para ajudar o meu trabalho. E é isso, eu te vejo na próxima.